God bless your friends. Once again, it's great to spend time with you in God's Word. Deus abençoe, amigos. Mais uma vez, é bom estar convosco na presença do Senhor. It is an honor and a privilege to be able to teach you and study the book of Acts together. É uma honra e privilégio estar convosco e ensinar-vos o livro de Atos dos Apóstolos. I appreciate the ministry of Dr. Charles and Global Mission Bible Institute. Eu cobiço o ministério do Dr. Charles e o Instituto Bíblico. I thank God always for the opportunity to teach His Word. Agradeço a Deus sempre pela oportunidade por ensinar a sua palavra. Let's open in a word of prayer. Vamos iniciar com uma palavra de oração. Father, we come before you in the precious, majestic name of Jesus Christ. Pai, viemos diante de ti no nome precioso e majestoso do Senhor Jesus Cristo. Father, open up the eyes of our understanding. Pai, abre olhos dos nossos entendimentos. Teach us great truths and revelation from your word. Ensina-nos grande verdade e revelação da sua palavra. Holy Spirit, minister to us personally the things that we need to help our ministry. Espírito Santo, ministra para nós coisas pessoais, as coisas que nós precisamos para o nosso ministério. And so that we can grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. We ask this in the name of Jesus. Amen. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. This is our fourth and final lesson on the book of Acts. Essa é a nossa quarta e última lição do livro dos Actos. Remember, this book was written by Luke. Lembra-se que esse livro foi escrito pelo Lucas. And it's the sequel to the Gospel of Luke. É igual ao Evangelho de Lucas. And in this book, he starts off in chapter 1 how Jesus continued teaching about the kingdom of God through the Holy Spirit. E no versos 1, Jesus, ele explica que Jesus Cristo continua a ensinar de forma contínua acerca do reino de Deus. And we'll see in chapter 28 at the end how Paul is continuing to preach the kingdom of God. E vamos ver no final, no capítulo 28, como Paulo também continua pregando o reino de Deus. So we understand that the ministry that God called us to is all about his kingdom, not ours. Portanto, percebemos que o reino que o Senhor nos chamou, que o ministério que o Senhor nos chamou para servir, pertence ao reino dele, não nós. And all that God does in our lives and uses us for is for his glory and his honor. E tudo que o Senhor Deus tem feito sobre nossas vidas, ele nos usa para sua glória e para sua honra. We see that the key verse for this book is Acts chapter 1, verse 8. Vimos que o verso-chave desse livro é o capítulo de versos, Atos Apóstolos 1, versos 8. That the disciples were to wait in Jerusalem until they're endued with the power of the Holy Spirit. Vimos que os apóstolos aguardaram Jerusalém até eles receberem o poder do Espírito Santo. Remember, this is the acts of the Holy Spirit through the church. Lembra-se que esse é o ato do Espírito Santo através da igreja. And we see how they are called to bring the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. E vimos como eles foram chamados para pregar o evangelho em Judeia, Jerusalém, Samaria e outros cantos. And since we have the same Holy Spirit, we are called to bring the gospel to our local community and to the ends of the earth. Como nós vimos que nós temos o Espírito Santo, nós também fomos dado o poder para sermos, e também seremos testemunhos para pregar o evangelho para a nossa comunidade. Remember, at the end of the book of Luke, there's no amen. Lembra-se que no final do livro de Lucas não há nenhum amém. Because the work of the Holy Spirit is still
should still be happening through the church of the Lord Jesus Christ. Porque o trabalho do Espírito Santo ainda está a operar atualmente na igreja. In our first lesson, we saw how the gospel was preached to the area of around Jerusalem. Na primeira lição, vimos como o evangelho foi pregado nas áreas ao redor de Jerusalém. And God used many men, not just apostles, to bring forth the gospel with power. Deus usou muitos homens, não somente os apóstolos, para manifestar com seu poder. In lesson in lesson 2, we saw from chapters 8 through 12 how the gospel was brought to Judea and Samaria. Na lição 2, vimos como o evangelho foi levado para a Judeia e Suméria. And from chapters 13 to the end of the book, the focus is on Paul's ministry to bring the gospel to the Roman Empire. Portanto, no versos 13 para frente, vimos que o foco estava no ministério de Paulo para pregar o evangelho para o Império Romano. Remember in Acts chapter number 9, we see where Paul, a fanatic rabbi, was saved by the grace of the Lord Jesus Christ. No capítulo 9, vimos que o Paulo, um fanático rabino, a maneira que ele foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo. And at the time of his conversion, the Lord told him he was going to bring the gospel to the Gentiles, to kings, and to the Jewish nation. No final da sua conversão, ele trouxe o evangelho para os gentios e outras nações. And we see at the end of this book how God used Paul to bring the gospel to King Agrippa and even to Caesar's household. Vimos que no final do livro como Paulo trouxe o evangelho para um rei e para outro rei também chamado César. One thing we need to realize that when we get saved, God puts a call on our lives. Sobre as nossas vidas. But that call doesn't happen immediately. It happens through a process of time and growing in our faith. Esse chamado não acontece de forma imediata, mas é um processo de crescimento de fé. We have to be discipled and trained so that we can fulfill the call of God on our lives. Porque temos que ser disciplinados e treinados para podermos fazer cumprir o chamado de Deus sobre as nossas vidas. And we've seen that in Paul's life as he was first a disciple under Barnabas. Vimos na vida de Paulo como ele primeiro foi um discípulo sendo liderado por Barnabé. And then he was a teacher and a prophet before he was ever sent out as an apostle. Portanto, foi um professor e um profeta antes de ser enviado como apóstolo. So the last section of the book of Acts is really a teaching on Paul's life and ministry to the Roman Empire. E o último capítulo do livro de Atos é acerca do ensino da vida de Paulo e o ensinamento para o Império Romano. We saw last week that his first missionary journey is recorded in chapters 13 and 14 of the book of Acts. Vimos que na semana passada que a sua primeira missão foi registrada no capítulo 13 do livro de Atos, de Apóstolos. This missionary journey lasted about 2 years. Essa viagem missionária durou 2 anos. And Paul preached the gospel in Syria and southern Turkey. E o Paulo pregou o evangelho na Síria e sul da Turquia. And then we see in chapter 15 how conflict can arise during our ministry. Vimos no capítulo 15 como conflitos podem aparecer dentro do ministério. But we can overcome conflict as we become sensitive to the Holy Spirit and how to handle difficulties and challenges.
Mas nós podemos ultrapassar os conflitos sendo sensível ao Espírito Santo e, para que possamos para conseguirmos resolver os conflitos. We see at the end of chapter 15 that Paul and Barnabas had a major confrontation about John Mark. Vimos que no final que o Paulo e Barnabé tiveram um conflito por causa do Marcos. And Barnabas and John Mark go to Cyprus to preach the gospel. O Barnabé e João Marcos para um lado para pregar o evangelho. And then Paul takes Silas and he begins on his second missionary journey back to strengthen the churches. E o Paulo leva Silas e começam a segunda viagem missionária para edificar as igrejas. And then in chapter 16 we see where God adds Timothy to Paul's ministry. No capítulo 16 vemos onde Deus adiciona o Timóteo no ministério de Paulo. It's important to realize that God always wants us to mentor young ministers, to train and teach others to help us in the ministry. É importante idealizar que Deus sempre quer que nós ensinamos os jovens ministros para ajudar uns aos outros. And also, another thing to note is that Paul always worked within teams. Team ministry is key to our success. É importante saber que o Paulo sempre trabalhou com o Deus sempre gosta de trabalhar com equipas de ministérios. None of us are islands to ourselves. None of us should be ministering apart from the local church. Ninguém pode trabalhar sozinho, ninguém pode trabalhar fora da igreja local. Remember, Paul was sent out by the church of Antioch. They laid hands on him and ordained him. Lembra-se que o Paulo foi enviado da igreja que está em Antioquia e ele foi ordenado e foi enviado para ser And so that fazer missão. So then, during Paul's travels in Asia Minor, he gets a call by the Holy Spirit to go to Greece. Portanto, durante a viagem na Ásia Menor, recebeu um chamado, né, através do Espírito Santo, para ir para Grécia. He sees a man in a vision from Macedonia and the man in the vision says, "Come and help us." Viu um homem em Macedônia, teve uma visão e na visão o homem dizia: "Vem nos ajudar." So then, by the leading of the Holy Spirit, the gospel is now brought into what is called Europe today. Portanto, sendo guiado pelo Espírito Santo, o evangelho foi para um lugar chamado Europa hoje. And the first city in Greece they preach at is the city of Philippi. E a primeira cidade em Grécia que eles pregavam é a cidade de Filipenses. And God uses a woman named Lydia to establish a church in her home. E Deus usa uma mulher chamada Lídia para estabelecer uma igreja na sua casa. But as I said before, when God is moving, the devil will try to come immediately to stop the work of God. Como eu disse antes, quando Deus se move, o Satanás tenta vir de forma imediata para parar com a obra de Deus. And so the devil tries to infiltrate the work of God through a young lady who had a spirit of division or a spirit of divination. Portanto, o Satanás tentou usar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Paul rebukes this spirit and revival breaks out. O Paulo expulsa esse demônio e avivamento inicia. But because this affected the economy in Philippi,
Paul and Barnabas are arrested and thrown in prison. Então, porque isso afetou a economia deles. Isso, o Paulo acabou sendo preso. And again, God miraculously delivers them through an angel. E de novo, Deus, mais uma vez, operou de forma sobrenatural, libertou eles com anjo. Again, we see that what Satan meant for harm and evil, God turns around for his good and glory. Nós vimos aquilo que Satanás planejou para o mal, Deus operou com sua glória, seu poder. Then in chapter number 17, we see how Paul now goes to other cities in Greece. No capítulo 17, vemos como Paulo foi em outras cidades em Grécia. God uses him to establish the church in Thessalonica. Deus usou ele para estabelecer igrejas na Tessalônica. He goes to another city named Berea, where the people discern God's word that he's preaching. Portanto, foi para uma outra cidade para pregar a palavra de Deus. And then Paul goes to Athens, a city that is filled with idolatry. Então, o Paulo vai para Atenas, uma cidade que está cheia de idolatria. And Paul, can we shut the background? Irmão Antônio, tem como silenciar o microfone? Thank you. Desculpas. Não. And then Paul uses this opportunity to preach the gospel, the God of all the nations, to these religious people in Athens. Portanto, Paulo usa essa oportunidade para pregar o evangelho nessa cidade. It's important to note that wherever Paul went, he was able to preach the gospel from where the people were to draw them to Christ. É importante saber que para onde Paulo fosse, ele pregava o evangelho onde as pessoas estivessem. Ele pregava o evangelho e trazia as pessoas para Jesus Cristo. And then in chapter number 18, we see that Paul travels all the way to southern Greece to the city called Corinth. Então vimos que Paulo no capítulo 18 viajou para a parte sul da Grécia, para uma cidade chamada Corinto. And it's here in Corinth that Paul spends a year and a half establishing the church. E aqui em Coríntios, o Paulo permaneceu 1 ano e meio estabelecendo a igreja. Another truth that we see that Paul was always celebrating the Jewish holy days or feast days. Uma coisa que nós vimos é que Paulo sempre celebrava os festivais judeus. He goes back to Jerusalem so that he can celebrate the Jewish holy days. Voltava para Jerusalém para poder celebrar os feriados judeus. See, Paul knew that in Jerusalem there'd be Jews from all over the known world, and he wanted to get back there so he could share the gospel of the Jewish Messiah with them. Portanto, Paulo sabia que em Jerusalém tinha pessoas de todo canto, os judeus são de vários cantos. Então, ele queria voltar para lá, para pregar o evangelho de Cristo para eles. As Christians, we need to understand how the Jewish feast days, holy days, are fulfilled in the Jewish Messiah, Jesus Christ. Nós temos que perceber como cristãos, como as datas festivas dos festivais judeus, a importância como funciona para nós como pessoas que seguem o Messias Cristo. One thing that I love to do as a Jewish pastor is to teach the church the power of the Jewish festivals and how they're fulfilled in the Messiah, Jesus. Uma coisa que eu gosto de fazer como pastor judeu, gosto de ensinar as pessoas acerca dos festivais, esses festivais,
para as pessoas possam perceber como poder operar no Messias Jesus Cristo. And at the end of chapter 18, we see how Paul returns back to the church that sent him, Antioch, to give an account of all that God did. Portanto, vimos que depois o Paulo voltou na Antioquia, onde foi de onde saiu para prestar contas. Again, as men and women of God, we need to be accountable to the church, the leaders that send us. De novo, como homens e mulheres de Deus, nós devemos prestar contas à liderança que tem nos enviado, no qual servimos. Remember, we are not doing our own thing. We are accountable to the church that God plants us in. Portanto, lembram-se que nós não estamos a fazer coisas pela nossa vontade, mas sim estamos a trabalhar nas igrejas que Deus nos colocou. Then in Acts chapter 18, verse 23, Paul starts his third missionary journey. Portanto, no livro de Atos 18, versos 13, o Paulo inicia a sua terceira viagem missionária. This missionary journey lasts for about 4 years. Essa viagem missionária durou 4 anos. It's the longest missionary journey that Paul was on. É a viagem mais longa de Paulo. The first missionary journey that Paul took was about 2 years. A primeira viagem missionária que Paulo fez foram 2 anos. The second missionary journey was about 3 years. O segundo foi o terceiro ano, 3 anos. And now Paul starts his third missionary journey to strengthen the disciples and establish the church. Agora Paulo começou essa terceira viagem missionária para edificar igrejas e fortalecer os discípulos. And during this third missionary journey, we are introduced to many team members that Paul worked with. Durante essa terceira viagem missionária, somos introduzidos por vários membros que o Paulo trabalhou com ele. We're introduced to a man named Apollos, who was a mighty man of scripture. Fomos apresentados a um homem chamado Apolo, que era um homem brilhante na escritura. And he was on fire for God and loved to preach the gospel. Ele estava em chamas por Deus e amava pregar a palavra. Yet Apollos didn't have the full revelation of the Holy Spirit. He wasn't aware of the power of the Holy Spirit. O Apolo não tinha toda a revelação e ele não estava a par do poder do Espírito Santo. There's still people today in the Church of Jesus Christ who love the Lord and love the gospel, but they're unaware or ignorant of the power of the Holy Spirit. Existem muitas pessoas hoje que estão na igreja que amam o Senhor, amam o Evangelho, mas são ignorantes, não têm conhecimento do Espírito Santo, são ignorantes do Espírito Santo. But Apollos was a godly man. He was teachable. O Apolo era um homem de Deus e era ensinável, uma pessoa ensinável. And God used a husband and wife team. God used a husband and wife team named Aquila and Priscilla to instruct Apollos in the things of the Holy Spirit. Usou casal chamado Aquila e Aquila para poder instruir o Apolo. It's important that we are always remain teachable and listen to those that God brings in our lives to give us greater revelation of God's word. É importante que sejamos pessoas ensináveis, que possamos aprender e que possamos ouvir aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida para poder nos ensinar. God uses this husband and wife team to help Paul in his ministry and establish the churches. Deus usa esse casal para poder ajudar o Paulo e seu ministério para estabelecer igrejas. I have to thank God for my wife because I couldn't do what God's called me to do if she didn't feel called into the ministry as well. E eu agradeço Deus pela minha esposa, porque eu não estaria a fazer o que estou a fazer se ela não tivesse sentido chamada pelo trabalho que eu estou fazendo no ministério. And so we see in chapter 19 that Apollos goes to Corinth and Paul comes to Ephesus.
Vimos que no verso 19 que Apolo foi para Coríntios e o Paulo veio para Efésios. And Paul finds some disciples in Ephesus. E Paulo encontrou discípulos em And he Efésios. asked them if they've received the Holy Spirit when they believed. E procurou saber se eles receberam o Espírito Santo quando acreditaram. And they said, no, we never even heard of the Holy Spirit. Eles disseram que não, nós nunca ouvimos falar acerca do Espírito Santo. See, these disciples were born of the Holy Spirit, but they were not filled or baptized with the Holy Spirit. Portanto, esses discípulos, eles não tinham conhecimento do Espírito, eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. So Paul explains about the Holy Spirit and lays hands on them. E Paulo explica acerca do Espírito Santo e colocou mão sobre eles. And they receive the Holy Spirit and begin to speak in their heavenly language and to prophesy. Eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar outras línguas e profetizar. Again, we see an example where believers have been born of the Holy Spirit, but they were not baptized in the Holy Spirit until later. Nós, de novo, vimos que o Espírito Santo, que crentes criam no Espírito Santo, mas não eram sido batizados com o Espírito Santo. And then God does amazing miracles through Paul's life. E Deus faz milagres maravilhosos, grandiosos, através da vida de Paulo. Even material is taken from his body, laid on the sick and they're healed, laid on those that are demon possessed and they get delivered. Mesmo material é tirado do seu corpo e demônios serão expulsos. And again, Satan tries to stop this revival by bringing a riot into the city. E de novo, Satanás tentou impedir esse avivamento, trazendo impedimento nessa cidade. But it's here that Paul is told that he has to go to Rome to bring the gospel. Mas é aqui onde o Paulo é dito que tem que ir para Roma para levar o evangelho. God protects Paul's life, and Paul stays in Ephesus for 2 whole years. Deus protege a vida de Paulo e Paulo fica em Efésios por 2 anos. Preaching the gospel and establishing the church. Pregando o evangelho e estabelecendo igrejas, implantando igrejas. And then we turn to chapter number 20, where we see that after 2 years, Paul goes back to Greece. E vimos depois, no capítulo 20, que depois de 2 anos, o Paulo volta de novo para a Grécia. And for 3 months, he stays in Greece, encouraging the churches there. E ficou lá por 3 meses, encorajando a igreja. And then Paul realizes that God wants him to go back to Jerusalem to celebrate Pentecost. E Paulo percebeu que Deus queria que ele fosse de volta para Jerusalém para celebrar o Pentecoste. So Paul sends his team of 7 men ahead of him to prepare the way. O Paulo envia homens, aproximadamente 7 homens, para adiantar. And Paul and Luke travel to Philippi. Paulo e Lucas viajaram para Filipino. And it's here that they celebrate the feast of Passover and the feast of unleavened bread in Philippi. Eles foram para Filipenses e ali celebraram o festival de Passover, como se fosse transação do ano. Again, we see how Paul is scheduling his ministry around the Jewish holy days. Vimos como o Paulo fazia programas de acordo, incluía a programação judaica, dos festivais judaicos, nesse caso, no seu ministério. Remember, Paul is a Jewish rabbi, and he wants to reach his countrymen for Christ, for the Messiah. Lembrar que o Paulo era rabino judaico e ele queria
pregar o evangelho à sua nação. And then we see that Paul and Luke meet the ministry team in Troas, which is in Asia Minor, or Turkey, known today as Turkey. Depois vimos que o Paulo e Lucas encontraram com um grupo missionário na Ásia menor, conhecida hoje como Turquia. And then we see an interesting story in Acts chapter 20, starting in verse 7. E vimos uma história interessante no Atos 20, capítulo 7. Paul is preaching until midnight, and a young man listening falls asleep. Paulo prega até meia-noite e um jovem escutando adormeceu. This young man falls from the third-story window, hits the ground, and dies. E esse rapaz cai cai de uma janela de uma janela do terceiro andar e bate o chão e morre. Paul goes down immediately to the ground floor, embraces the man, and God raises him from the dead. E Paulo desce imediatamente e vai abraçar o homem e Deus ressuscita ele da morte. And then Paul goes right back and preaches the gospel until the sunrise the next day. Portanto, Paulo volta de novo para pregar o evangelho até que o sol nasce no dia seguinte. It just shows that God will use whatever situation that comes against us for his glory and honor. Isso só mostra que Deus pode nos usar em qualquer situação que vem para enaltecer a Deus com sua glória e honra. It also shows the hunger of the church, that they were willing to stay up all night to hear the word and to seek God. Também mostrava naquela altura a igreja tinha uma fome para ouvir a palavra e para buscar ao Senhor. And then we see that Paul is in a hurry to get back to Jerusalem to celebrate the Jewish holy day called Pentecost. Depois vimos que o Paulo estava com pressa para voltar para Jerusalém para celebrar festival em Jerusalém chamado Pentecostes. So he takes a ship and he stops at a coastal city named Miletus. Sorry, Pastor, didn't get you. So Paul takes a ship and he stops in Miletus, which was a city on the coast or on the sea. Portanto, o Paulo pegou barco e foi para uma cidade costeira chamada Melita. And he calls the leaders of the church of Ephesus to come to him so he could minister to them. Ele chamou os líderes da igreja de Efésios para virem até ele, para que ele pudesse ministrar para eles. And this message is recorded in chapter 20, verse 17 to 38. E essa mensagem está gravada no versos no capítulo 20, versos 3 a 28. This is Paul's farewell message to these leaders that he spent over 2 years with, teaching and building them up. Essa era a mensagem de despedida de Paulo, que Paulo ensinou esses líderes durante 2 anos. And in this message, Paul shares some wonderful truths that will help us in the ministry that God's called us to do. Nessa mensagem, Paulo partilhou uma mensagem maravilhosa que vai nos ajudar no ministério que Deus nos chamou. He tells them that they need to serve the Lord with all humility. They have to stay humble under the hand of God. Eles disseram que nós temos que servir o Senhor com toda a humildade e permanecer humilde por baixo da presença de Deus. He tells them if they want to fulfill the call of God on their lives, there'll be many trials and tribulations. Ele diz a eles, se quiserem passar, enquanto servirem a Deus, haverá muitas tribulações. He shares with them that they need to teach the full counsel of God. They need to teach
people a full understanding of the Word of God. Eles disseram que temos que ensinar as pessoas a se focarem com Deus e ensinar elas para poder ensinar as pessoas que eles devem entender a Deus. They need to focus on repentance and faith towards the Lord Jesus Christ. Devem se focalizar no arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. He shares some powerful truths about the importance of fulfilling the ministry that God has given us. Ele partilhou acerca de muita verdade acerca do ministério que Deus nos deu. Paul says that all he cared about was fulfilling the ministry God gave him and finishing his race. E Paulo disse que a única coisa que ele se importava é fazer cumprir com aquela missão que Deus lhe deu e terminar com sua corrida. He didn't care what happened to him. All he wanted to do was preach the gospel and share about God's grace. Ele disse que não se importava com nada podia acontecer com ele, simplesmente ele quer pregar o evangelho e estar cheio de graça de Deus. He shared with them the importance of guarding their own personal life and their walk with Jesus. Ele explicou para eles a necessidade de renunciar à sua vida e caminhar com Cristo. He said the first most important thing is for them to have a vibrant personal relationship with God through Christ. Isso é a primeira coisa que nós temos que ter é ter uma relação com Deus através de Jesus Cristo. And if they did that, then they could be effective ministers to the church. E se fazer isso, eles poderiam ser o ministro efetivo da igreja. He said that there would be wolves that would rise up within the church and they had to protect the flock of God. Ele disse que poderiam ter acontecimentos na igreja e eles deviam proteger com aquilo que é o escudo de Deus. And then before he left, he commended them to the word of God and to the grace of God. E antes dele partir, ele ordenou-os com a palavra de Deus e com a graça do Senhor. Paul understood that even though he would never see them again, that God's word and God's grace would continually build them up and give them their inheritance in Christ. Paulo sabia que mesmo que ele não os via mais, que Deus podia continuar, a palavra de Deus podia continuar a lhes fazer crescer e edificando eles através de Jesus Cristo. See, friends, even if we can't always be with people, we need to teach them God's word and God's grace so they can stay strengthened in the faith. Portanto, amigos, por mais que nós não estejamos com as pessoas, temos que ser capazes de ensinar as pessoas sobre a graça de Deus e o poder de Deus para que eles possam crescer na fé. And then Paul makes a powerful statement. He says it's more blessed to give than to receive. Portanto, Paulo faz um discurso muito poderoso, diz que é abençoado, maior é a bênção daquele que dá, daquele que dá do que recebe. See, friends, we need to understand that ministry is not about what we can get, but what we can give to others. Portanto, precisamos perceber, irmãos, que ministério não é acerca do que o que nós podemos receber, mas sim aquilo que nós podemos dar. We should never be ministers of the gospel for the money or for the title. Portanto, não podemos ser ministros de Deus pelo dinheiro ou pelo título. We need to want to be ministers of the gospel because we can give people God's word and God's spirit. Temos que desejar ser ministros do Evangelho porque somos capazes de dar a palavra de Deus o Espírito, e o Espírito de Deus. And then in chapter 21, we see that Paul begins to sail back to Jerusalem so he can celebrate Pentecost. E no capítulo 21 vimos que Paulo voltou para Jerusalém para celebrar Pentecostes. Paul first lands in a city called Tyre, which is in Lebanon. Paul first lands in a city called Tyre, which is in modern day Lebanon. Did you get that? Sorry, Pastor. I said, Paul now Sorry, takes. Pastor. I'm there. Can you hear me?
Yes, yes, I can. Okay. Paul takes a ship and he lands in Tyre, which is a city of Lebanon. Portanto, o Paulo pegou um barco e foi para uma outra cidade. And the church there warns him not to go to Jerusalem because he's going to suffer persecution. E a igreja lá avisa ele para não ir para Jerusalém porque ia ser perseguido. But Paul will not let anything stop him from fulfilling God's call on his life. Mas o Paulo não deixava que nada pudesse lhe parar para que ele possa deixar de cumprir aquilo que é a missão de Deus sobre a vida dele. See, Paul knew he had to go back to Jerusalem for Pentecost, and then eventually he would end up in Rome. Portanto, Paulo sabia que ele ia para Jerusalém por causa do Pentecostes e eventualmente ele ia para Roma. God may give us a word and give us direction, but he doesn't always tell us how it's going to happen or when it's going to take place. Deus às vezes nos dá a direção ou uma palavra, mas às vezes ele não nos diz o que vai acontecer lá. And that's why we have to live and walk by faith. É por isso que temos que viver e caminhar pela fé. And then we see that Paul now comes to a city named Caesarea, which is in northern Israel. Vimos que Paulo foi para uma cidade chamada Cesário, que é norte de Israel. And he meets up with Philip, the same Philip who was ordained a deacon in Acts chapter 6. Encontrou-se com Filipe, que foi ordenado como diácono no capítulo 8, 6. And we see now Philip is ordained as an evangelist. Agora vemos que o Filipe foi ordenado como evangelista. Remember in Acts 6, we saw that Philip did the work of an evangelist. He preached the gospel and many got healed. Vimos que o Filipe fez o trabalho do evangelista e pregou o evangelho e muita gente foi curada. See, it's not about the title that we have, it's about doing the work, and then people will recognize the call of God on our lives. Portanto, não é acerca de título que nós temos, mas sim fazer trabalho e depois as pessoas já vão reconhecer o trabalho de Deus que está sobre nós. And then we see that Philip instructed his family because he had 4 daughters that were used in the gift of prophecy. Portanto, vimos que o Filipe instruiu sua família porque ele tinha 4 filhas que estavam sendo usadas no dom de profecia. Remember, Paul writes to Timothy that as men and women of God, we have to teach in our own household before we can teach the church of God. Lembra que Paulo explicou para Timóteo que, como homem e mulher de Deus, devemos primeiro ensinar a palavra na nossa casa, antes de ensinarmos o ministério. And then we see that the prophet Agabus comes from Jerusalem to warn Paul about going to Jerusalem. Portanto, vimos profeta veio ter com Paulo para avisar para ele acerca de Jerusalém. Agabus warns him that the Jews will bind him up in Jerusalem and deliver him to the Gentiles. Portanto, o Paulo foi avisado que os judeus vão lhe capturar em Jerusalém e dar para os gentios. Yet Paul says again that he's willing to die for the name of Christ. Portanto, Paulo diz de novo que ele se for por Cristo, ele morreria. Paul understood that we overcome the devil by the blood of the Lamb, the word of our testimony, and we can't love our lives even to the point of death. O Paulo percebia que nós venceríamos Satanás por nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E ele mesmo se nos tentasse com a nossa vida, em Cristo somos sempre vitoriosos. And sometimes well-meaning people that think they're trying to help us will try to stop us from fulfilling the call of God on our lives. E tem algumas pessoas que pensam tentando nos parar ou nos impedir, estariam a fazer cumprir com aquilo que é o trabalho de Deus sobre nossas vidas. But we have to know God's called us and that he will fulfill it. Mas nós temos que saber que Deus nos chamou e ele vai fazer cumprir a nossa missão. As we walk by faith and not by sight. Porque nós caminhamos pela fé.
And then we see in chapter 21, starting in verse 13, that Paul makes it back to Jerusalem. Vimos no verso 21, a partir do verso 17, que o Paulo voltou para Jerusalém. And the first thing he does is he goes to James, who's the pastor of the church in Jerusalem, and explains and gives an account of all that the Lord did. A primeira coisa que ele fez foi para o Tiago, que é o pastor da igreja de Jerusalém, e ele estava a reportar, estava a prestar contas de tudo o que ele fez. Again, even though Paul was on a 4-year missions trip, he still went back to those that were over him, his overseers, and gave an account of what God had done. Portanto, mesmo sabendo que Paulo estava numa missão missionária de 4 anos, de novo, ele voltou para aqueles que lhes enviou a liderança e ele prestou as contas com eles. And we see here that the Jews are so angry and so enraged against Paul that they try to arrest him and kill him. Vimos que os judeus estavam tão furiosos contra Paulo que tentaram lhe prender. And God uses the Roman commander to protect Paul from the Jewish mob. Portanto, Deus usou um comandante romano para proteger o Paulo da boca dos romanos. And what we see in these next few verses is that Paul used his life story to preach the gospel. Vimos nesses últimos versos que Paulo usou sua vida, a história da sua vida, testemunho da sua vida, para pregar o evangelho. Proverbs chapter 11, verse 30 says this. Provérbios 11, versos 13, diz assim: He who wins souls is wise. Aquele que ganha almas é inteligente, é sábio. Daniel chapter 12, verse 3 says this. Daniel, versos 12, versos 3. Daniel capítulo 12, versos 3 diz assim: Says, wise people turn many to righteousness and will shine like stars. Pessoas boas convertem as pessoas, são aquelas que convertem as pessoas para justos e eles brilham como estrelas. So we see when Paul is witnessing to the Jews in Jerusalem, he uses the testimony that he was a Jewish rabbi. Vimos que quando Paulo estava em Jerusalém, ele contou o testemunho quando ele era o rabino o judeu. And that he studied under the greatest rabbi of their day, a man named Gamaliel. Que ele foi formado com dos melhores rabinos daqueles tempos, chamado Gamaliel. See, friends, again, when we share the gospel, we have to know how to reach people where they're at and bring them into our story. Portanto, quando pregamos o evangelho, temos que ser capazes de levar as pessoas onde elas estão e trazê-las à nossa história. And he begins to share his testimony that he was on his way to destroy the church in Damascus. E ele começou a dar seu testemunho que estava no seu caminho para destruir as igrejas em Damasco. And Jesus appeared to him as the resurrected Messiah, and Paul Jesus turns to him. Apareceu como o Messias que ressuscitou e Paulo se converteu a ele. And then when Paul was relating to the Roman commander, he speaks in Greek, and he uses his Roman citizenship as to reach this man. Quando Paulo falava com o comandante romano, ele falou em grego, usou a sua cidadania romana para falar com o homem. Again, we need to use different aspects of our lives to reach people where they're at. Nós, de novo, temos que usar vários aspectos das nossas vidas para poder alcançar as pessoas onde elas estão. When I am talking to a Jewish person, I tell them about how I'm Jewish and I came to faith in the Jewish Messiah. Quando eu encontro com uma pessoa judeu, eu falo para eles como me tornei um judeu
seguidor de Cristo para poder trazer as pessoas para o Messias judeu. When I'm talking to someone that's bound in drugs or alcohol, I share how God delivered me from that lifestyle. Quando falo com alguém que está na droga, na bebida, eu explico para eles como Deus me livrou daquela situação, para tirar eles daquela situação. When I speak to an atheist or a scientist, I share with them how my degrees in science and math and how God is the creator of it all. E eu, quando falo com cientistas e com ateus, explico para eles acerca do meu nível acadêmico em ciências e matemática e como Deus operou na minha vida. So we see here that God uses this Roman commander to protect Paul and preserve his life. Portanto, vimos que aqui Deus usou esse comandante romano para proteger Paulo e preservar sua vida. And then in chapter number 23, we see how God is using Paul to preach again to the Jewish leaders. Depois vimos de novo em capítulo 23, onde Deus estava usando Paulo para pregar para os líderes judeus. And because a riot is now breaking out, God protects Paul through the Roman commander. Portanto, quando se levantavam de novo pessoas, Deus protegeu Paulo através do comandante romano. And Paul is put in protective custody in jail. E Paulo foi colocado em custódia, de proteção na cadeia. And it's here that Jesus appears to Paul in a vision. E Jesus Cristo apareceu para Paulo em visão. All around Paul, the people want to kill him and stone him, yet God appears to him in this major trial and persecution. E em volta de Paulo, pessoas que iam lhe assassinar, outros que iam lhe apedrejar. E no meio de toda essa tribulação, Jesus Cristo aparece para Paulo em visão. And the first thing Jesus says is to Paul, be of good cheer, be happy. E a primeira coisa que Jesus disse para Paulo é: seja feliz, anima-te. Because Jesus said, I'm going to use this situation to give you the opportunity to testify in Jerusalem and then all the way to Rome. E eu vou dar essa oportunidade para testemunhar em Jerusalém e todo o caminho para Roma. See, God will use our most trying situations to open up doors for the gospel. Portanto, Deus vai usar a nossa tribulação, a nossa situação para abrir portas para o Evangelho. So when we're going through trials and tribulations, we need to ask the Lord, what are you trying to do through this? How can I glorify you? Portanto, quando vamos para o Senhor, o que o que o Senhor está a fazer por nós? Como eu posso glorificar nessa situação? Remember, I shared with you that many times God will give us a word, a vision to hold on to because trials and tribulations are on the horizon. Lembra-se que eu disse para vós que Deus às vezes nos dá visão e fala conosco porque a tribulação está a caminho. And there's a conspiracy to try to kill Paul, yet God still protects him. E tinha uma conspiração, as pessoas queriam matar o Paulo, mas Deus mesmo assim lhe protegeu. Again, God uses another person to help Paul. De novo, Deus usa uma outra pessoa para proteger o Paulo. God uses Paul's nephew to make this plot known to the Roman commander, and God spares Paul's life. E Deus usou o sobrinho de Paulo para fazer chegar essa informação para o comandante romano e Deus salvou a vida de Paulo. And then through this situation, go ahead, I'm sorry. Through this situation, Paul gets to preach the gospel to the governor of Judea. E através dessa situação, Paulo teve a oportunidade para pregar o evangelho para o governador da Judeia. And then for 2 years, he's kept in house arrest and he has many opportunities
to share the gospel with all those that come to him. Portanto, por 2 anos ele ficou sendo guarnecido e teve a oportunidade de pregar o evangelho para todos aqueles que lhe aproximaram. Remember, God told Paul he's going to Rome. He didn't tell him how he was going to get there or how long it would take. Lembra que Deus disse para Paulo ir para Roma, mas não disse a ele como ele ia chegar lá como ele podia chegar lá e o que podia acontecer lá. God will give you his plan for your life, but he doesn't always tell you how long it's going to take or the trials and tribulations you'll go through to fulfill the call on your life. Deus sempre nos mostra o plano sobre as nossas vidas, mas não diz quanto tempo vai demorar aquilo que ele tem para nós naquele lugar que ele nos leva. And it's during this time that Paul gets to share his faith with the king of Palestine, King Agrippa. E é nesse tempo que Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho para o rei de Palestina. Remember when Jesus appeared to Paul, and when he first got saved, he told Paul that he was going to bring the gospel even to kings. E lembra-se que Jesus Cristo disse para o Paulo, quando primeiramente foi salvo, que ele ia pregar o evangelho também para os reis. And this is happening many years later. This is happening many years later. Isso depois aconteceu depois de muitos anos. King Agrippa doesn't find anything wrong that Paul did, and he wants to release him. E o rei não viu nada de errado que Paulo fez e quer lhe libertar. But because Paul, as a Roman citizen, appealed to Caesar, he had to send him to Rome. Porque o Paulo tinha uma cidadania romana, né? Então ele foi enviado, era um soldado romano que pertencia lá ao César. Então ele enviou ele para Roma. So then in chapter 27, we see Paul begins his voyage on a ship to Rome. Portanto, no capítulo 27, vemos que o Paulo inicia sua viagem num barco para Roma. An angel of God appears to Paul on the ship. E um anjo de Deus apareceu para Paulo num barco. They're going through a major storm, and yet God again speaks to him in the midst of his storms and tribulation. Mesmo em grande tribulação, em grande tribulação e tempestade, Deus mesmo assim fala com ele. The angel tells Paul, "Don't be afraid. I said you're going to go to Rome and you're going to make it there to speak to Caesar." E o anjo disse, Deus disse, não tenhas medo, porque eu disse que você vai para Roma e vais para lá para falar com César. And that even all the men on the ship will be spared. Their lives will be spared through the storm because of Paul. Pode passar? Continue. I'm sorry. The angel tells Paul that all the men's lives will be safe because of Paul. E o anjo disse para Paulo que toda a vida dos homens será salvo por causa dele. See, friends, if we follow God and serve God, God will bless the people around us and help them. Amigos, se nós seguimos a Deus, Deus vai proteger, vai abençoar todos aqueles que estão à nossa volta. The angel warns them that the ship is going to be destroyed, but all the men's lives will be spared. O anjo lhe adverte que o barco será destruído, mas todos os homens, a vida de todos os homens serão salvos. So in chapter number 28, they end on the island of Malta. Em capítulo 28, eles estão na ilha de Malta. Again, the devil tries to kill Paul and has a poisonous snake bite him. De novo, Satanás tenta matar o Paulo, tentando com uma cobra venenosa. But yet, once again, God delivers Paul and healing revival breaks out on the island. Portanto, mais uma vez, Deus salva o Paulo e avivamento de cura iniciou na ilha. See, God will always turn around
what Satan tries to kill us with for his glory and honor. Portanto, Deus sempre vai mudar a situação quando Satanás tentar nos matar. And so then, about 3 or 4 months later, Paul ends up finally in Rome. Depois de 4 ou 5 meses, Paulo termina finalmente chegando a Roma. And for 2 years, he's under house arrest in Rome. E por 2 anos ele está em custódia em Roma. And again, he has the privilege of preaching the kingdom of God and teaching about Christ to all those that come to him. Portanto, mais uma vez, ele teve o privilégio de pregar a palavra de Deus para todos aqueles que vêm e o reino de Deus para todos aqueles que lhe aproximaram. The book of Acts ends when Paul is still in his first Roman imprisonment. E o livro de Atos termina enquanto Paulo ainda está em Roma como prisioneiro. However, we know from church history that Paul is released after 2 years and continues his missions work. E nós sabemos a história da igreja que depois de 2 anos o Paulo foi libertado da prisão e continuou com sua missão. But even while Paul was in this Roman imprisonment, God used him mightily. Mesmo estando preso na prisão, Deus usou ele de uma forma grandiosa. It's during this prison time that Paul wrote the book of Ephesians, the book of Philippians, the book of Colossians, and the book of Philemon. Então, é durante esse tempo na cadeia que Paulo escreveu o livro de Efésios e os outros livros. And in chapter 1 of the book of Philippians, he declares that he had the privilege to share the gospel with all the palace guards. E no capítulo 1 do livro Filipenses, ele diz que teve a oportunidade de pregar e partilhar o evangelho com todos os guardas de cadeia. And that even though he was in chains, it happened to benefit the gospel and the word of God. Mesmo estando preso, a corrente trouxe benefício ao evangelho. See, we can be chained, we can be imprisoned, but God's word will never be chained or imprisoned. Portanto, nós podemos estar acorrentados, podemos estar em prisão, mas a palavra de Deus nunca será acorrentada. And it says, Paul writes in the 4th chapter of the book of Philippians, E diz que Paulo escreveu no capítulo 4 do livro de Filipenses that even people in Caesar's household came to faith in Christ. Mesmo as pessoas na casa do César se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Remember, Paul wrote the book of Philippians during this prison time. Lembra-se que Paulo escreveu o livro de Filipenses dentro da prisão. Não temos que ver isso. God was using him mightily to bring salvation to Caesar's household. Para a casa do César. And then we know from church history that Paul was released for several years and continues his missions work. Depois nós conhecemos pela história da igreja que Paulo foi libertado e continuou a fazer seu trabalho missionário. He writes the book of 1 Timothy to Timothy as he puts Timothy as the overseer of the church in Ephesus. Ele colocou o livro de Timóteo para Timóteo e colocou Timóteo como responsável da igreja de Efésios. He also writes the book of Titus and puts Titus as the overseer of the island of Crete. Ele também escreveu outros livros e colocou outros discípulos como responsáveis daquela ilha onde eles estavam, na igreja. And then around 64 AD, Paul is again arrested and thrown in jail. Depois de 64 anos depois de Cristo, o Paulo foi preso de novo. Foi preso. And during the second Roman imprisonment, he writes 2 Timothy to encourage Timothy to come visit him before he passes away, before he dies. Então, nesse tempo da sua segunda prisão em Roma,
ele escreveu o livro de 2 Timóteo para encorajar o Timóteo para vir visitar na prisão antes dele morrer. And then Paul is martyred for his faith in AD 66 or 67. Portanto, depois, 67 anos depois de Cristo, ou 68, Paulo é assassinado pela sua fé. Again, there's no amen at the end of this book because the work of the Holy Spirit is to continue. De novo, não tem nenhum amém no final desse livro, porque o trabalho do Espírito Santo ainda continua. Through our lives and the lives of our churches. Através das nossas vidas e a vida das nossas igrejas. Well, God bless you, friends. I trust these lessons were an encouragement to you. Hello? Portanto, que Deus vos abençoe. Quero acreditar que essa lição vos fortaleceu. Let me pray for you before we close. Deixa eu orar para terminar deixa eu orar para terminarmos. Father, in the name of Jesus, we thank you for your mercy and grace. Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela sua misericórdia e graça. We thank you for the privilege and opportunity to learn your word. Te agradecemos pela oportunidade e o privilégio de aprender a sua palavra. Help us to continually grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. E continua nos usando para que possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lord, we want to fulfill the call of God on our lives. Deus, nós queremos cumprir o chamado de Deus. Pai, nós queremos cumprir o chamado de Deus, o teu chamado sobre a nossa vida. Holy Spirit, use us to bring this gospel to all those around us. Espírito Santo, usa-nos trazer esse evangelho para tudo aquilo que está à nossa volta. And we pray as we share the good news that you'd confirm your word with signs, wonders, and miracles. E oramos, assim que nós trazemos a boa nova, que o Senhor confirma a sua palavra com sinais e maravilhas. Lord, I thank you right now for every student that has taken this class. Senhor, e eu oro agora para todo estudante que participou na aula. Build us up in the faith and let us know the inheritance that we have in Christ. Constrói-nos na fé e façamos conhecer o chamado que nós temos em Cristo. I commend them to the word of your grace and the gospel of Jesus Christ. Eu comando na ordem da sua graça e na graça do Senhor Jesus Cristo. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amen. Amém. Amém. God bless you, friends. Thank you so much for listening. Amen. Amen. Pastor Mark. Yes. Yes, I just want to give a testimony. Yes. I think we saw several times on the Bible, on the book of Acts, where the apostles were on the time of praying, on the time of, how can I say, laying hands Yes. for the people to receive the Holy Spirit. There was Yes. also in the beginning, there was also a magician who wanted to be laid hand on, wanted Yes. to buy, because he thought it was a power which he wanted to buy. So he saw that the apostle was, the people were receiving the Holy Spirit through the laying of the hands, this act of laying of the hands. Now, here on the ground, when I start ministry, I was going through like church implants. So I found some leaders where I had laid the hands on them. They were not operating in the Holy Spirit, like when they were praying to people, and the people were not. When they're praying for the people that are sick in their ministries, the people were not operating. The Holy Spirit was not operating to them in their ministries on the praise that we're doing to the people. So Lord leaded me to lay the hands on them
so that they could receive the Holy Spirit and start operating in spirit to heal and cast out demons. So when I was doing the church implant, I was doing that and I was seeing the grace of the Lord. Immediately that I was praying to them and laying my hands on them, after then they were giving back the testimony that the Lord was using them now to heal the sick and cast out the demons. There was Wow. one sister that came from Beta to TED to be ordained. So when she came here, I prayed also for her, and I laid hands also for her to receive the Holy Spirit. And Mhm. on the same day, I took her to the local church that we have here close where our main church is. And then on the same day that she was laid hand on and she received the Holy Spirit, when we took her to that church, once we arrived there, when the people start coming for a prayer request, I just gave her, I told her to pray for the people. And when the time she started praying for the people, demons were manifesting and being cast out. So she was very shocked and surprised. I was also very shocked and surprised. Wow. Wow. Praise God. Awesome. Praise Yes, God. I was shocked and surprised as well. Said, wow. That's amazing. So, yes, so after I was not, I had the knowledge on the moment that the Holy Spirit used to guide me to pray for the people, and I knew that after praying for them, you know, God was going to use them to on their ministry to pray for the sick. But Mhm. these days I was listening to in audio the book of Acts from these days. So I was starting from the beginning, just reading it carefully during the day. And when I stopped again on the places where the Lord was, how the apostles, how the people were receiving the Holy Spirit through the laying, the laying of the hands, then I Yes. understood. No, yes, now I understood. Now I have the knowledge on how to operate. I know now that the reason that I was being led to pray for the people and they were receiving the Holy Spirit and they were praying for the other people, it's because they were receiving the Holy Spirit as well. That's Thank After you. reading the book, after reading awesome. the book, Wonderful. Thank you for sharing. Wonderful. That's a great testimony. Yes. Awesome. That's wonderful. Thank God for the power of God. Thank God that we can do what we see the church did in the book of Acts and know that God's going to confirm and do the same things. Awesome. That's a great testimony. Amen. Amen. Okay. God bless. God bless you. Thank you, Doc. Thank you, God Dr. bless. Charles. Okay. thank you. God bless you, Mark. Thank you so very much. Thank you. We'll talk to you soon. Okay. Talk to you soon. Bye-bye. Bye-bye.